Muito bem, meu querido irmão, muito bem, minha querida irmã. Retornando nesta manhã de segunda-feira, queremos trazer uma rápida meditação na palavra do Senhor nosso Deus para o seu e para o meu crescimento espiritual. Mês de maio é alusivo ao mês da família, tivemos aí toda uma programação voltada para a família, com as nossas reflexões diárias, né? Foi celebrado pela Assembleia de Deus no Maranhão, o mês da família. E aqui em Bacabal estamos aí culminando esse mês da família, com o encerramento, com a conferência, o encontro de casais, que foi no sábado, e a conferência de família, que foi ontem, domingo, e hoje, segunda. E alusivo também ao mês da família, na segunda passada, aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, nós trouxemos uma rápida palavra sobre o alicerce do casamento, definimos aos irmãos o que é o casamento, falamos da importância do casamento. E aí, nesta manhã, queremos continuar falando com os irmãos a respeito disto, a respeito deste casamento, tá certo? Que é uma instituição criada por Deus. E o texto que nós lemos, vamos dar sequência à leitura dele, de João, capítulo 2, versículo 1 ao 12. E nós paramos no versículo 6, se não me falha a memória, tá certo? Paramos no versículo 6, vamos continuar no versículo 7, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre de sala, e levaram. E logo que o mestre de sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre de sala ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus precipiciou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Amados irmãos, temos lido este texto bíblico, esta referência bíblica, que narra a presença de Jesus em um casamento. Veja só que coisa interessante, né? Jesus, o Filho de Deus, inaugura sua fase de milagres aqui na terra. A Bíblia diz que foi o primeiro milagre que Jesus realizou, iniciando seu ministério exatamente em um casamento, para mostrar para mim e para você o valor e a importância do casamento, não só para a sociedade, mas bem como para o reino dos céus. O casamento, ele é o alicerce, é a base da igreja e é a base da sociedade. Se os governantes realmente queiram uma sociedade equilibrada, uma sociedade sem tantas calamidades, digamos assim, de ordem familiar, de ordem social, pois os governantes empenham esforços para fortificar a família, para dar alicerces à família. Porque tendo famílias estruturadas, com certeza teremos uma sociedade estruturada também. Porque, meu irmão, que queira ou que não, você concorde comigo ou não concorde comigo, mas tudo começa com a família. E tudo passa pela família, né? Tudo começa com a família. Segundo os antropólogos, ouvindo uma mensagem há alguns anos atrás, de Silas Malafaia, e ele dizia que, fazendo um antropólogo da Universidade de Harvard, né, fazendo uma pesquisa nas culturas existentes, nas mais de 5.000 culturas, sociedades existentes no mundo. E ele fazendo essa pesquisa, esses pesquisadores descobriu que aquelas culturas que tinham o conceito de família, elas permaneceram e atravessaram os séculos. E aquelas culturas que não tinham o conceito de família, que não valorizavam o conceito de família, elas desapareceram ao longo dos anos e ao longo dos séculos.
Então você vê que a família é a base da sociedade, que a família é a base, não é, de um sistema que mantém de pé esta cultura e esta sociedade. E aqui nesse texto bíblico que nós lemos aqui nesta manhã, nós vemos perfeitamente Jesus fazendo a visita, ou melhor dizendo, ele participou de uma festa de casamentos, né? Ou como é bom, né, participar de festa de casamentos, são momentos descontraídos, onde nós podemos confraternizar com alegria. Contudo, queridos irmãos, nem todas as festas terminam bem, né? Um deslize, um erro qualquer pode destruir uma festa, mas a festa que tem Jesus, oh, glória a Deus, sempre termina bem, né? A festa que tem Jesus sempre termina bem. E a exemplo aqui, temos aqui o casamento de Canaã da Galileia, né, que é famoso por ser onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Tudo ia bem, né, até o momento em que chegou a notícia de que o vinho havia acabado. Para aquele tempo, querido irmão, isso seria o mesmo que dizer que a festa havia acabado, né? O suco da uva comprado ou o refrigerante de hoje era a principal bebida servida nos casamentos. E Jesus mostrou que ele é o criador e dono de tudo, e que fez tanto a água como o vinho poderia transformar todas as coisas. Deus também foi o criador do casamento. Ele é quem pode transformar o relacionamento de um homem e de uma mulher. Ali havia, como nós lemos no texto sagrado, havia 6 talhas de água que seria usada para lavar os pés e mãos das pessoas. Esta água era conhecida como água da purificação, mas Jesus quis transformar aquela água em vinho para mostrar que precisamos purificar nosso interior, e isso só é possível através do sangue de Jesus. Muitos casamentos começam bem, como aquela festa, mas de repente a alegria se acaba. E é nesse momento que o casal precisa convidar Jesus para transformar o que não está bem e renovar tudo, né? E essas 6 talhas, elas trazem para a gente um simbolismo para o nosso casamento, para o meu casamento, irmão Leomar, para o seu casamento, né? Essa talha, ela simboliza isso. E a primeira talha simboliza a ira transformada em paciência. Naquele momento, alguém pode ter ficado com muita raiva, né? Eu acredito que os parentes, sobretudo os que estavam na organização do casamento, ficaram zangados, com raiva, porque não foi planejado direitinho e havia se acabado o vinho, né? Mas Jesus acalmou tudo e resolveu a situação, pedindo o quê? Pedindo paciência. E no momento certo, ele operou o milagre. E a ira, a impaciência atrapalha muito o relacionamento do casal. Mas o verdadeiro amor, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, o verdadeiro amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê e tudo padece. Esse é o amor sacrificial que tem que estar no casamento, tá certo? Então, o casamento precisa de uma talha de paciência, ou uma talha de reserva de paciência, porque vai precisar, irmão, o meu casamento e o seu casamento precisa de paciência. Eu sempre digo isso, as oportunidades que eu tenho para de falar sobre um culto de família, eu digo que o casamento é uma tomada de decisão. Eu decido todo santo dia amar a minha esposa. E a minha esposa decide todo santo dia amar a mim. No momento que ambos decidem não mais, perdem a paciência um com outros e não decidem mais a amá-los, com certeza, quando isto acontecer, o casamento está fadado ao insucesso e fadado ao desastre. Mas se você tiver a paciência como Jesus e chamá-lo ao seu casamento, assim como ele transformou esta água em vinho, ele também transformará o seu casamento. Como eu disse no programa passado,
o casamento está ruim, não está bom, não está o esperado, a solução, meu irmão, não é separar, a solução não é pedir o divórcio, mas a solução é correr aos pés do Senhor Jesus, pois ele é o dono do casamento. E eu sempre digo isso, irmão, que uma parte do casamento, não se espantem, não se assustem, nem se escandalizem, mas parte de alguns casamentos ter tido esta e que o adversário pegou e tem jogado isso bastante nas nossas caras, é que ao longo da história a igreja deu uma única finalidade ao casamento: reprodução humana. É. E aí, meu irmão, em nome disto, muitos casamentos fracassaram, muitos casamentos foram à derrota, porque a única finalidade era isso. Felicidade? Ah, isso não existe, negócio de felicidade da mulher. Não, minha, não tem negócio não, tá? Então fracassou, porque a igreja, e aí falando sobretudo a igreja primitiva, ou por que não dizer agora se perdeu ao longo da história, né? Se perdeu com essa ideia de que o casamento era só para a reprodução, tá bom? Mas vamos aqui para o nosso texto, falar da nossa segunda talha. A nossa segunda talha representa a decepção transformada em esperança. Os convidados, meu querido irmão, daquela festa ficariam decepcionados, bem como os noivos que tanto sonharam com aquele momento. Por isso, Jesus deu nova esperança àquele casal. Quando uma pessoa espera algo de alguém, esta pessoa que às vezes não corresponde, ela fica decepcionada, né? E muito decepcionada. O casamento precisa ser alimentado com esperança e com sonho de um futuro feliz. Todo casamento precisa de uma reserva da talha chamada esperança para vencer as decepções da vida. Porque o casamento, ao contrário de alguém possa pensar, é dois imperfeitos que vão procurar se ajustar dentro do casamento. Não procure, meu prezado irmão, irmão, vou casar só quando eu achar a pessoa perfeita. Ah, meu irmão, pô, então tu vai pro caretó, né? Como diz ela anterior. Tu vai ficar pra titia, vai ficar pra titio, né, Leomar? Vai ficar pra titio, meu filho, minha filha. Porque o casamento é isso, é o ajustamento de dois imperfeitos que vão ao longo da caminhada se aperfeiçoar. E quando, meu querido irmão, tem esta talha da esperança, e aí, meu querido, tem como não haver o aperfeiçoamento do seu, do meu e do nosso casamento. Então, Jesus transforma as decepções que possam haver e que vão haver no meu e no seu casamento, ele transforma em esperança, né? E a terceira talha do texto sagrado que nós lemos representa um descrédito transformado em confiança, né? Aquela família e o mestre Sala teriam descrédito total da sociedade se a festa tivesse acabado por falta de vinho. Mas Jesus, amado irmão, trouxe confiança a todos, ao ponto de o mestre Sala dizer: guardaste, versículo 10, guardaste o melhor vinho até agora. Queridos irmãos e queridas irmãs, a confiança é a base, é um alicerce forte no casamento. Confiança no cônjuge, confiança no parceiro, na parceira. Então, confiança é uma das talhas, é uma das coisas que Jesus traz ao seu casamento, né? Com o tempo, porque isso vai precisar, porque com o tempo as dificuldades surgem, vêm os descréditos. Para quem não consegue ver uma solução, o casal precisa ter a confiança um no outro e principalmente em Jesus para vencer os seus problemas. Procure reservar aí no seu casamento essa talha da confiança. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a quarta talha que nós podemos observar nesse texto sagrado, nessa manhã, é a talha da ansiedade transformada em paz. Oh, irmão, mas como tem
muitos momentos no casamento de ansiedade, muitos momentos de turbulências, né? E se não tiver esta paz dada por nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza o casamento vai arruinar-se. Mas os minutos em que a notícia começou a tardar, que o vinho estava, melhor, começou a andar, que o vinho estava acabando, foram logo de sofrimento para os donos da festa. E quando se acabou completamente, quase veio ao desespero. E aí eu abro um parênteses para dizer que nesta manhã, meu prezado amigo, irmão, cônjuge que está nos acompanhando, não deixe o desespero bater a porta do seu casamento. Porque em meio ao desespero, você e eu, nós não conseguimos tomar decisões acertadas. E o inimigo ele faz isso. Você sabia disso? Que ele faz isso? Procura jogar esse desespero no seu casamento, no meu casamento, para que exatamente nós tomamos decisões erradas, para que exatamente nós tomamos decisões precipitadas. É, isto acontece. Mas quando bater o seu desespero, não, esse desespero, não se preocupe, né? Faça como esse noivo aqui, chame Jesus, né? E Jesus, vendo aquele desespero, Jesus veio, pegou a água e transformou, e a paz transformou em vinho, e a paz voltou àquela festa. Portanto, a ansiedade provoca sofrimento antecipado. Antes de qualquer problema, meu irmão, minha irmã, antes de qualquer problema, a pessoa já sofre mesmo, né? Já sofre que mesmo sem nada ter acontecido de fato, ela já sofre com antecipação. Então, o casamento precisa, sobretudo, de tranquilidade e paz para que os dois vivam bem um dia de cada vez. Então, nesse casamento aqui, querido irmão, Jesus transformou a ansiedade daquele casal em que a festa iria se acabar. Ele se transformou em paz. Da mesma forma, ele quer transformar esta ansiedade do teu casamento em paz, em alegria. E a quinta talha que nós vemos aqui nesse texto sagrado de João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, nós podemos ver a quinta talha da tristeza transformada em alegria. Por pouco, meu prezado amigo, irmão, essa festa aqui não termina, né? Não termina com tristeza, mas graças a Jesus, ela continuou com alegria, né? A tristeza bate quando a pessoa se sente sozinha e não tem forças para continuar. O casamento, meu prezado amigo, deve combater a tristeza e semear a alegria, né? Porque o casamento que tem Jesus, com certeza tem alegria, porque ele é alegria, como está lá escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz: "A alegria do Senhor é a nossa força". Então busque essa alegria, o casal precisa sempre alimentar o seu amor com alegria, reservando mais uma talha, a quinta talha, para vencer os momentos difíceis da vida. E finalizando desta manhã, nesta observância desse texto, nós vemos aí a sexta talha, que representa a frieza transformada em amor. Quando bater a frieza, meu prezado amigo, no seu casamento, lembre-se de Jesus, que ele transforma em amor. E aqui não, aqui é só uma sucinta palavra, não vamos dar tempo para meditar melhor sobre o que poderá transformar ou tirar essa frieza, os pontos que poderão tirar essa frieza do seu casamento. E aí, olhando ainda para esse texto, no prisma desse texto, dessa festa de casamento, enquanto muitos convidados, né, nem se importava com o noivo, como o noivo conseguiria mais vinho, Jesus se interessou em ajudar tudo, de ajudar, e tudo foi resolvido. Então, note, quando você possa pensar que ninguém esteja interessado em seu casamento, ou que ninguém valoriza o seu casamento, que você está passando por uma dificuldade, bateu em porta de A, de B, de C, de D, e ninguém conseguiu lhe ajudar, ei, não se esqueça, Jesus está interessado em transformar essa frieza em seu casamento em amor. Louvado seja Deus.
Então, eu finalizo nesta manhã dizendo para você que no casamento não pode haver frieza e indiferença, o amor como uma brasa que precisa ser mantida acesa no coração. E Jesus é o dono do amor, e podemos ver muito bem isso lá em João, 1 João, capítulo 4, versículo 8, quando diz que Deus é amor, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, meu amigo, concluindo, eu digo para você nesta manhã que essas 6 talhas são reservas que precisamos manter cheias para que o nosso casamento permaneça abastecido e a festa nunca acabe. A Bíblia não conta o nome do casal, não menciona o nome do casal, mas, com certeza, Jesus esteve lá, porque está o registro aqui da palavra de Deus. Então, este casal, esta festa de casamento, traz essas lições preciosíssimas para nós. E também vale aqui ressaltar que na simbologia bíblica, a água pode significar provação, luta, obstáculo, mar vermelho, mudança, mas também pode significar lavagem, purificação pelo batismo. Jesus mostrou com este milagre que transforma a provação em bonança e quer levar o nosso interior, lavar o nosso interior com esta água maravilhosa. Então, convide Jesus para o seu casamento e dias melhores virão, momentos virão, né? Porque ele, digo aqui para você nesta manhã, ele é o principal interessado que o seu casamento dê certo. Então, finalizo dizendo, deixe Deus operar o milagre como e quando quiser, em nome de Jesus.